Olá pessoal, tudo bem? Eu sei que eu tô sumida há um tempo, mas eu garanto a vocês que foi por ótimos motivos. Eu estava arrumando minha biblioteca novamente, tô com todos os livros ao meu redor e vocês não têm ideia de como isso me deixa feliz. Falando em biblioteca, o livro que eu tô lendo nesse momento, só para vocês saberem, é esse aqui, né, do Olavo de Carvalho, que foi um curso que ele deu nos anos 90, e aí os alunos organizaram ele em forma de livro, reuniram as preleções, né? E eu comecei a ler e já fiquei super entusiasmada, porque o Husserl é um autor difícil. Eu lembro que, tudo bem, eu era super jovem quando eu lia pela primeira vez. O único livro do Husserl que eu tentei ler, eu li acho que umas 5 vezes e entendi 30% do livro. E eu sempre falei, não, um dia eu vou estudar e vou compreender esse autor melhor, né? E eu não tinha ainda as referências necessárias para compreendê-lo. Estudei bastante no meio do caminho, eu acho que hoje, se eu enfrentar de novo esse autor, eu vou ter muita alegria. Contudo, eu não consegui resistir, né? Quando eu vi esse livro, eu falei, não, eu vou ler isso aqui. E assim que eu comecei a ler, esse autor que me pareceu tão difícil a primeira vez que eu enfrentei, me pareceu uma figura absolutamente interessante, eu fiquei encantada. E aí, nesse momento me ocorreu, caramba, olha o que é um professor de verdade, né? Ele te apresenta um autor que você até via meio assim, porque te parecia difícil demais, areia demais no seu caminhão, e de repente você se encanta e quer comprar a obra toda do autor e começar a estudar ele de novo. Eu tava lendo esse livro esses dias e de repente surgiu, vi aquele vídeo polêmico não, aquele vídeo muito bom do Olavo, esse último, dando uma puxão de orelha bem saudável aí, não só no Bolsonaro, em outras figuras do governo, mas sobretudo, e essa parte me pareceu incrivelmente pedagógica, muito boa, sobretudo na quantidade imensa de pessoas aí que, em busca de cargos políticos, ficam usando realmente a imagem dele para tentar pegar emprestada uma credibilidade que eles não construíram com esforço, empenho e através de muitas noites mal dormidas, refletindo, pensando e se esforçando por ter coerência, né? E eu tenho acompanhado, visto e convivido com essas pessoas há mais ou menos 1 ano e meio. E eu lembro que uma das vezes eu tava com, inclusive, duas pessoas que eram alunos do Olavo, e eu lembro que eu falei, esse bando de empresário idiota fica aqui querendo agora dizer que é isso, que é aquilo, mas onde eles estavam nos anos 90? Onde eles estavam nos anos 2000, quando o Olavo estava ali se matando para sustentar os filhos e se manter, né, escrever os seus trabalhos, sendo atacado de todos os lados? Onde estava esse pessoal? Esse pessoal estava enfiando dinheiro no PSDB, estava enfiando dinheiro no PT. Eu lembro que eu falei disso, inclusive com esses amigos numa reunião, e eu fiquei feliz de ver aquele vídeo dele, porque eu falei, caramba, é uma excelente bronca que ele tá dando, porque talvez por meio desse vídeo várias pessoas consigam entender que no fundo ali o que ele está revelando naquele gesto é como que intelectuais são tratados no Brasil, como que pessoas que amam o conhecimento são tratadas no Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país que despreza as pessoas comuns, medíocres no Brasil, elas desprezam absolutamente as pessoas que amam o conhecimento. E é muito engraçado, porque nada daquilo que essas pessoas gostam de comprar, consumir, viver, existiria se antes não houvesse no mundo pessoas que amassem o saber, o conhecimento, pessoas que amassem o conhecimento por ele mesmo. Porque assim, todas as descobertas, a tecnologia são frutos, não é o objetivo do conhecimento. As pessoas que estudam é por pura curiosidade, né? Tem esse amor mesmo, é algo que é difícil explicar. Você sente esse impulso e você fica infeliz se você não pratica, né? E isso em todos os campos, no campo da filosofia, a gente não tem que separar os campos, né? Como inclusive nesse livro é dito, que de maneira maravilhosa, é uma leitura, eu vou deixar na descrição, tá? Porque eu tô impressionada em como que um autor que me pareceu tão difícil da primeira vez que eu li, tá me parecendo agora tão familiar e importante. Eu tô muito feliz, eu vou falar mais desse livro ainda, porque quando eu estiver lendo vocês vão me ouvir falar muito dessa obra, tá? Mas então, vendo o vídeo do Olavo e tendo essa experiência de leitura, eu falei, caramba, no Brasil as pessoas que fazem coisas importantes, elas são desprezadas, são maltratadas, né? Todo mundo aqui só pensa em grana, em cargo, em ascensão social, em subir na vida, e a única utilidade que as pessoas mesquinhas veem num grande intelectual não é aquilo que ele produziu, não é o legado, não são as lições, não são as aulas, mas é como que essa pessoa pode servir de escada para eles. Então, quando eu me dei conta disso, assistindo a sequência toda de vídeos, porque eu vi todos, eu vi até o que vai até o dia 7, né, que foi o último, assistindo tudo aquilo, eu falei, caramba,
É claro que é algo que a gente já sabia, algo que a gente vê todo dia, né? Eu vejo todo dia no meio dos ativistas, muita gente fala do Olavo, nunca leu nada. E assim, não é nem só ler, não se digna a compreender, não se digna a ouvir. É uma marca que eles emprestam para conseguir ganhar alguma coisa com isso, porque a gente está numa onda, digamos assim, conservadora, e eles querem viver disso. E eu tô falando assim, desde pessoas que vendem como produto fazer campanha, até pessoas que querem entrar na política falaram, o pessoal agora tá na moda conservadora, o que eu preciso falar? O Olavo tem razão, não sei o quê, e fala como slogans totalmente vazios de sentido, coisas que na verdade são fruto de uma vida dedicada ao conhecimento e, sobretudo, uma vida dedicada à integridade, à coerência. Então o cara se mata e sofre para ser coerente. E vem um bando de oportunistas e um bando de idiotas, assim, usar isso para ter uma vantagem imediata. É um nível de mesquinharia. E aí, assim, eu queria realmente dizer para vocês, sabe? Tem uma coisa que as famílias, em geral, não aprendem. A única maneira de a gente mudar esse valor detestável que tem no Brasil, que é o desprezo pelo conhecimento, é você valorizando o conhecimento dentro da sua casa. Mas eu não consigo ler, eu não tenho hábito de leitura. Tá, minha mãe também não. Minha mãe gosta de cinema, gosta de biografia, mas ela não lê filosofia e tal. Sabe o que ela sempre fez quando ela percebeu que eu gostava de ler? Ela sempre me deu livros de Natal. Então, mesmo que você não tenha essa vocação intelectual, se de repente você observa ela no seu filho, não vai xingar ele porque ele compra livro, sabe? Não vai achar que ele é um idiota e tá perdendo tempo. Estimula isso nele. Elogia isso nele. Tenta compreender por que ele tem esse interesse. Forme uma biblioteca. Eu não vou ler, eu não gosto de ler. Tudo bem, forma uma biblioteca. Quem sabe os seus filhos vão ter curiosidade e abram alguma coisa ali. E descubram essa vocação neles. Eu queria poder pegar essa câmera e fazer um tour aqui no escritório onde eu tô gravando esse vídeo, para vocês verem a quantidade de livros que eu tenho. E assim, eu posso dizer, sem medo de errar, que pelo menos 1/3 de todos esses clássicos que eu tenho ao meu redor e que me formaram, foram presentes dos meus pais, foram presentes dos meus irmãos. E nenhum deles tem uma vida intelectual à maneira como eu tenho, né? Eu tenho um irmão que estuda, que gosta de línguas, que aprendeu até sueco sozinho, que realmente gosta muito de ler. Mas meus pais não. Meus pais são pessoas práticas, são pessoas que trabalham desde os 14 anos de idade. Se você vê por aí esse tipo de família, essas famílias em geral falam, é bobagem, livro é bobagem, cultura é bobagem, intelectual é bobagem, conhecimento é bobagem, o que importa é dinheiro no bolso. E qual foi a atitude dos meus pais? Eles perceberam que eu tinha essa vocação e eles respeitaram isso. Quantas vezes que eu ganhei de Natal não foram pilhas de livro? Então, assim, eu não venho de uma família de intelectuais, vocês entendem? Eu tenho essa vocação e o apoio que eu encontrei na minha família foi importantíssimo para eu ter facilidades de desenvolver essa vocação. Tá? A gente precisa mudar essa cultura de ódio ao conhecimento no Brasil. O que acontece hoje com o Olavo de Carvalho é o sintoma de um mal muito profundo, que é o tal do desprezo ao conhecimento. Ele fala disso, mas isso a gente percebe de maneira geral. Eu já falei aqui em outros vídeos, eu pego frequentemente erros de português nas provas que a minha filha faz na escola. Quer dizer, as pessoas que trabalham com educação no Brasil não levam a educação a sério. É esse o país que a gente vive. E aí é de se surpreender que aí mesmo no governo, um intelectual como esse, que é atacado violentamente por pessoas com interesses políticos, seja deixado de lado. Não é de surpreender. Não é de surpreender. Mas a gente está no governo de direita. Mas e aí? Tem uma mentalidade anterior a isso. É uma mentalidade que está arraigada na sociedade brasileira, não na esquerda, na direita ou sei lá onde for. Está arraigada nas pessoas. Eu tô cansada de conhecer pessoas nesse meio aí da direita, que desprezam o conhecimento e que acham que dinheiro no bolso é tudo que importa na vida, né? Que não tem a menor ideia de que todos os objetos de consumo, que são para eles objetos de desejo, são apenas frutos, restos, são consequências de décadas de acúmulo de conhecimento, sabe? A técnica é uma coisa pequena, é só uma consequência do amor ao conhecimento que está por trás de absolutamente tudo. E as pessoas não veem isso. As pessoas têm uma mentalidade estúpida, utilitarista, todas, tá? Não estou falando de esquerda e direita hoje, não. Estou falando da sociedade brasileira.
Porque isso que acontece com o Olavo de Carvalho, ele é fruto de um sintoma que nós temos possibilidade de vencer, mas eu não sei quantos indivíduos querem vencer. Eu não sei. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar filosofia, o meu pai foi contar isso para minha avó, que era uma mulher comum, ignorante, que realmente não se interessava por nada e por ninguém, só pelo umbigo dela, como toda pessoa burra que morre tão tola quanto nasceu, né? E eu lembro que ele foi falar para ela que eu estava estudando filosofia e ela virou e falou assim: o que é fisioterapia? Ou seja, se a palavra que meu pai estava dizendo não estivesse no universozinho do umbigo dela, não poderia existir. E assim, eu convivo com isso diariamente, tá? Eu, como qualquer pessoa no Brasil que tem uma vida intelectual, qualquer uma, perguntem para qualquer uma que vocês conheçam, diariamente se depara com um desprezo real, conhecimento de cultura, mas isso dá dinheiro. Mas isso também não dá nada, não vai te levar a lugar nenhum. Eu falo, é mesmo? E como você chegou aqui? Como você tá vivo? Você já foi no médico? O que você acha que tá por trás da ciência da medicina infeliz? Você já tomou remédio? Tudo isso que forma a nossa vida são consequências menores disso que é tão maior, que é o amor ao conhecimento. E mesmo assim, a mentalidade brasileira é tão estúpida, tão mesquinha, tão rasa, que um homem como Olavo de Carvalho ser xingado, vilipendiado, desprezado, perseguido, processado por um imbecil como Caetano Veloso, isso não gera choque na sociedade como um todo. A sociedade não tá nem aí, né? E nem figurões aí num governo que deve sim a ele uma parte do eleitorado, porque foi importante, o trabalho do Olavo foi importante para que o mínimo das noções que fazem parte de uma mentalidade política conservadora começasse a circular no Brasil. Ele foi importante. E aí? E até ali, ele é um cara que é deixado de lado, que não é ouvido, que é tratado como se fosse um bufão, né? Na verdade, isso é um sintoma do quê? Dessa sociedade estúpida, rasa, medíocre e arrogante que é a nossa, que só se preocupa com cargo, dinheiro no bolso, o que eu vou fazer amanhã, que carro de luxo eu posso comprar, que jatinho de luxo eu posso comprar. Quer dizer, só se preocupa com o status, com a aparência, vive pra fora, vive pros outros, porque você quer ter carro de luxo, você quer o quê? Você quer exibir que você se deu bem na vida. Agora, uma biblioteca fica dentro da sua casa, né? A biblioteca você não tem como sair na rua exibindo. O conhecimento que você carrega dentro de si, você não tem como sair na rua exibindo. Mesmo porque uma pessoa, se não te faz uma pergunta, nunca vai saber a riqueza que você tem dentro de você. Se a pessoa não quer te ouvir, você nunca vai ter como falar. Não é algo que possa ser um objeto de ostentação imediata, que é o tipo de coisa pela qual as pessoas se interessam no Brasil. Então, eu fiquei realmente muito impressionada com aquele último vídeo, eu gostei muito. Eu entendo que pro Bolsonaro acho que vai ser bem pedagógico, né? Porque uma coisa é ouvir um bando de imbecis, idiotas, sem envergadura, ele dirigindo críticas bobas. Outra coisa é a crítica vindo de alguém que faz por amizade, por desprendimento e por real interesse em que o Brasil deixe de ser um país de merda que é. Ali o Olavo demonstrou o que é você querer que alguém cresça e deixe de ser idiota. Você tem de falar a verdade, você tem de jogar a real, você não pode ter medo. Você tem de e assim, é difícil que alguém goste de você quando você age dessa forma. Quando você diz a verdade, as pessoas não gostam de você, as pessoas se afastam de você. E ele foi lá e disse, pra quem? Para o presidente da República. E para a sociedade brasileira muito mais, né? Eu espero que as pessoas entendam aquele vídeo como um recado para a mediocridade geral que forma o Brasil. Porque se os tais dos quadros conservadores que mal estão se formando forem mimetizar esse comportamento mesquinho de querer resolver a própria vida usando a política como um meio, então, sinceramente, a gente está em maus lençóis. O mínimo que essas pessoas poderiam fazer é não usar em vão o nome de alguém que dedicou a vida a fazer algo nobre e que está muito além dessa mentalidade mesquinha das pessoas que só são capazes de ver a realidade imediata. Em breve eu voltarei a falar para vocês sobre esse livro, Edmund Husserl contra o psicologismo. É um livro sobre o qual eu vou querer fazer questão de falar em detalhes para vocês. Eu estou estudando ele com calma. Quem tiver curiosidade pelo livro, deixa aqui na descrição. E lembre-se, se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar, não é por isso
que essa vocação não exista no mundo. E não é por isso que ela não é importante para que o mundo não seja um inferno. E se o seu filho tiver um pingo de vocação, a melhor coisa que você pode fazer por ele é deixar que essa vocação se desenvolva, em vez de ridicularizar e achar que ele é um imbecil, porque ele não está seguindo esse figurino imbecil que a maioria das pessoas seguem, tá? Algumas pessoas, acreditem ou não, gostam de ter uma vida que não seja necessariamente banal. A banalidade é importante demais para algumas pessoas e ela é absolutamente irrelevante para outras. Se a gente começar a aprender a respeitar isso e corrigir o tal do nosso senso de proporções, talvez a gente tenha chance de se tornar uma sociedade minimamente saudável. E assim, sendo uma sociedade minimamente saudável, do ponto de vista da cultura, quem sabe um dia a gente tenha a chance de ter uma política que reflita esse espírito cultural, que obviamente é muito anterior ao que acontece lá em Brasília. E, portanto, ficar xingando o que acontece lá, sem olhar para o espelho, sem olhar para sua casa, sem olhar para sua própria família e ver quais são os valores que vocês estão cultivando, é uma grande palhaçada, né? Bom, a gente se vê. Até mais.